tua graça nos envolva, Senhor. Faz a tua igreja crescer, Senhor, em dimensão, em conhecimento, em autoridade na tua presença. Que todo principado e potestade contrária a esta obra caia por terra em nome do Senhor Jesus. Somente o teu poder sobre nós, Senhor. Somente o teu Santo Espírito guiando nossos corações nessa manhã. Nos habilita a entendermos mais da tua palavra. Em nome do Senhor clamamos, já agradecemos. Amém. Amém. Por sentar, queridos. Glória a Deus. Que bom que vocês vieram todos. Parece que faltou lição, né? Tem gente sem lição aí? Tá sem lição, Marcelinho? Então à noite eu trago. Tem mais alguém sem lição? Eu aqui, ó. Subestimei vocês, viu? Tinha que ter feito mais lição. Graças a Deus vocês vieram em bom número. Vamos lá, vamos começar então, irmãos. Nós estamos nos aprofundando, ok? Na semana passada vimos a geração do Logos na eternidade. Ficou alguma dúvida nos corações ainda? Alguém com dúvida? Sim. Eu vi um sim. Tem dúvida no coração a respeito do Logos na eternidade com o Pai? Então hoje, irmãos, nós vamos desenvolver um pouco mais essa questão da relação entre o Pai e o Filho. Amém? Lembrando que, como vimos na semana passada, era difícil para alguns entender que eram dois, que tem o Pai e tem o Filho. Até hoje é difícil, né? Tem muita gente que mistura, bate no liquidificador, sei lá, não consegue compreender corretamente. Então nós estamos aqui construindo tijolinho por tijolinho, baseado na igreja primitiva e nos escritos canônicos. Primeiro texto canônico para a gente ler hoje aqui, ó. 1 Coríntios 8,6, palavra do apóstolo Paulo, o homem que tinha mais conhecimento da palavra no seu tempo, mais instruído que todos os apóstolos, que teve mais revelação. 1 Coríntios 8,6, vamos ler todos juntos? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Como é que Paulo define quem é o único Deus? O Pai. Há um só Deus, o Pai. Vamos lá, devagar. De quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, o Messias, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Paulo dá uma primazia ao Pai. Ok? Consegue ver isso? Paulo dá uma destacada aí no Pai. Ele não deixa de exaltar Jesus, o Cristo. E tanto para o Pai como para o Filho nós existimos e somos sustentados. Ok? Existimos para os dois. Tem lições aqui ainda sobrando. Ó. Glória a Deus. Dá para o Marcelinho também. A proposição dessa nossa meditação, desse estudo é essa. Deus Pai, Deus Filho, dois senhores com o Espírito Santo. Ok? A grande dificuldade de alguns é que sejam dois senhores. Então vamos ver isso aí bem clarinho. Vamos lá, avança para mim. Vamos entrar na introdução. Pode passar a introdução, Marcelo. Muito bem. Como vimos na lição anterior, a revelação do Filho de Deus, o Logos eterno, junto ao Pai celestial, precisou ser esclarecida pela igreja da nova aliança. Se o Pai incriado e o Filho gerado têm a mesma essência divina, qual seria a relação de poder e honra devida a cada um deles? Os dois devem ser considerados senhores e adorados de forma igual. Essa é a proposição que nós vamos meditar hoje, ok? A partir da revelação do Filho de Deus, agora tem o Pai e tem o Filho, beleza. Glória a Deus, todo mundo já entendeu isso, ok? Mas agora que tem o Filho, como é que é essa relação de poder entre eles? Para nós é muito óbvio, né, irmão? Pai é pai, filho é filho, né? Já há uma
há uma distância implícita, há uma subordinação implícita de filho para o pai, ok? Do gerado para aquele que gerou, ok? Mas isso é uma questão teológica que a gente vai ter que aprofundar, porque isso gera pano para manga, ok? Como é que nós nos relacionamos com eles dois? Eu tenho certeza que alguns de vocês têm, até hoje, tem gente com dificuldade na hora de orar, não é? Aprende de um jeito e aí fica com aquele vício de orar sempre igual. Tem dificuldade de falar com o pai especificamente, ou com o filho especificamente, ou com os dois, atribuindo a cada um seus próprios méritos, ok? Isso é muito importante, você não confundir muito. O pai e o filho, eles compartilham atributos. O filho é Deus, como o pai é Deus. O filho é Senhor, como o pai é Senhor. O filho é poderoso, como o pai é poderoso. Então, esse compartilha atributo. O pai é rei, não é? Está lá no Salmo, Deus Yahvé é o rei de toda a terra, e o filho também é rei. Então, eles compartilham atributos. E aí, talvez por isso muita gente confunda. Mas existem alguns atributos que são específicos. Vou explicar. O pai jamais morreu na cruz, ok? Quem morreu foi o filho. Se você misturar isso, você vai colocar o pai na cruz. Tem gente doida aí no mundo que acha que teve uma época que o universo ficou sem Deus, porque Deus morreu na cruz. Olha só a confusão. Foi Deus que morreu na cruz? Foi o pai que morreu na cruz? Incorporado no corpo do filho? Isso é uma confusão antiga, irmão. Já desde a época primitiva tinha essa confusão. E aí vai se criar outras derivações erradas. Por exemplo, quando diz que Maria é mãe de Deus. A Igreja Católica cunhou isso. Se Maria é mãe de Deus Todo-Poderoso, sendo ela criatura, ela não é criatura? Não nasceu na terra de parto natural, um ser humano? E ela passou a ser mãe de Deus. Ela é mãe do Deus Filho, do Deus humanado, mas ela jamais será mãe do Deus do universo, do Pai. Essa confusão também gera um monte de outras derivações de heresia. Ok? Então vamos estabelecer aqui, nessa lição, a distinção e a honra do Pai e do Filho. Vamos devagarzinho, tá bom? O próprio Senhor Jesus levantou essa questão ao fazer alusão à sua pré-existência e direito ao trono ao lado do Pai no céu, na profecia do Salmo 110, dada através de Davi. Salmo 110 é maravilhoso, porque ele é 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. De Davi até Jesus são 1000 anos, irmão, é muito tempo. Passa 100 anos, multiplica por 10 agora, passa 200 anos, 300, 400, 500, 1000. Então, o que separa Davi de Jesus, do filho do homem humanado, é 1000 anos, é muito tempo. E mesmo assim, Deus já tinha antecipado, pelo seu Espírito, assuntos e palavras relativos ao Filho de Deus que ia nascer. Frases inteiras que Jesus diria, situações que Jesus viveria. Então, são chamados salmos messiânicos, porque apontavam para o rei Messias que viria. Ok? Esse conceito você já tem no coração. O que Deus colocou na cabeça de Davi? Davi recebia inspiração divina para escrever os salmos. Salmo 110, verso 1 e 2. Vamos ler, está bem grandão aqui para todo mundo ler? Vamos lá. Disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Muito bem. Primeira questão aqui. Disse Yahvé, que Senhor em letras maiúsculas é o nome, o tetragrama no original. Ok? Ao meu Senhor, um falando com o outro. Assenta-te à minha direita. Ok? Na nossa cabeça já, pós-antiga aliança, já estamos na revelação de Jesus,
Para nós não é tão difícil, porque a gente sabe que Jesus está lá do lado do Pai. Ok? Mas os nossos irmãos judeus, eles não conseguiam enxergar aqui o Messias, claramente. Ok? Eles até têm uma explicação para não enxergar. Tá na lição, vou mostrar. Uma explicação técnica dentro da própria língua hebraica. Mas olha só como é que esse texto não encaixa com mais ninguém. Quem é que se sentaria à direita de Deus? Não, você já tem a mente cristianizada. Estou falando quando escreveram há 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. 1000 anos antes, quando o pessoal ouviu pela primeira vez esse salmo, quem será que seria esse que é sentado do lado do Pai? Do Deus único. Ok? Não era um mistério? É um mistério. Difícil. Quem é? Será quem? Eles chutaram tanta gente, Moisés, o próprio rei Davi, o filho de Davi, Salomão. Aí tem que fazer um malabarismo para aplicar para esses homens, né? Vamos ver na continuidade se esse aqui diz respeito a qualquer um desses candidatos. Moisés, Davi, Salomão. Vamos ver. 4 ou 5, até o 6. Vamos ler juntos? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Já começa hard aqui o negócio, né, irmão? Já começa pesado. A profecia é dura. Ok? Aqui, se a gente ficar aqui batendo aqui na tecla, esmagará cabeças por toda a terra. Cabe para Moisés essa profecia? Não. Ainda que Moisés era manso, mas ele foi líder dos exércitos de Israel enquanto estava à frente, né? Ele comandou os exércitos de Israel. Não literalmente pegando em espada, mas comandou. Mas será que isso aqui se aplica às vitórias do povo de Deus? Saindo do Egito? Não. Então vamos lá. O que diferencia esse salmo? O que não dá para encaixar nem com Davi, nem com Moisés, nem com Salomão? Qual é a dica que esse salmo nos dá? Tu és sacerdote para sempre. Algum desses candidatos foi sacerdote para sempre? Não, então elimina. Ok? Mas Jesus não tinha nascido ainda. Faltava 1000 anos. Olha como é que Deus antecipa tudo que Ele vai fazer, né? Tem o controle total da história humana, da revelação. Ok? Quantos estão entendendo? E o diferencial é que ele é sacerdote não da ordem levítica, que já existia, mas de uma ordem que não existia mais, a de Melquisedeque. E é tudo diferente, né? Se a gente não observar esses detalhes, a gente fica meio confuso. Mas olha só, a interpretação judaica sempre entendeu esse outro Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, como sendo um erro de tradução. Somente agora, após a revelação de Jesus, os judeus que não creem em Jesus, os não messiânicos, eles acreditam que é um erro de tradução. Pois deveria ser traduzido como meu mestre, ao invés de Senhor. Disse o Senhor ao meu mestre. A palavra lá no hebraico pode chegar a essa conclusão. Continua, mesmo que fosse assim traduzido, disse o Senhor ao meu mestre. Esse que é chamado de meu mestre continua ainda enigmático, não continua? Continua enigmático. Mesmo que não se coloque a palavra Senhor nele ali. Ok? Então eles acham que é, ou falam de Davi, de Salomão, até mesmo Abraão. Até Abraão. Contudo, o próprio contexto próprio que fala do Messias, que é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Ok? Para nós é fácil enxergar ali o cumprimento em Jesus. Sabemos, por outros textos, que ele é da ordem superior de Melquisedeque. Ok? Mas Deus já estava antecipando. Mesmo que não se use a palavra Senhor,
por um detalhe técnico, não muda o fato que esse que viria é o rei Messias, que é da ordem de Melquisedeque. Todo mundo entendeu? Glória a Deus. Então vamos avançar. Essa ordem de Melquisedeque, ela começa no céu ou na terra? Você faz umas perguntas bem complicadas, né? Logo cedo, assim de manhã. Essa pergunta tem que pensar meia hora, pode responder. Oi? Não está na cabeça dela mesmo. Só que é uma pergunta de vestibular, filha, tem que pensar. Eu posso dar uma resposta curtinha? Pode dar uma resposta curtinha? Todo sacerdócio vem de Deus, né? Está aí a minha resposta curtinha. Agora, o personagem Melquisedeque aparece na história lá atrás. Não é isso? Ele é rei sacerdote de Salém. Ele está lá na história, na época de Abraão. Onde começou esse sacerdote é uma pergunta muito profunda. Porque todo sacerdócio é uma mediação entre Deus e os homens. Não é isso? A determinação do que é sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. Jesus é o mediador. É um representante da divindade invisível para os homens da terra. Todo sacerdócio é isso. Tanto sacerdócio verídico de Deus como do inimigo. As outras religiões também têm seus sacerdotes, seu sacerdócio. Então é uma pergunta muito profunda. Porque a origem é em Deus. Mas para que serve o sacerdócio? Para manifestar Deus aos homens na terra. Ok? Então eu não vou especular agora, nem posso entrar nesse mérito agora, quem é Melquisedeque. E até para falhar mais dela, o que diferencia o sacerdote como do sacerdote de Melquisedeque é que o sacerdote não é só sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. É o que faz uma aproximação com o rei sacerdote Jesus. Ele tem a dupla função rei e sacerdote, né? E Melquisedeque também era rei e sacerdote. Há mil especulações sobre Melquisedeque, isso daria uma aula separada à parte, ok? Alguns acham que é Sete, filho que sobreviveu ao dilúvio e estava vivo naquele tempo com centenas de anos, e por aí vai. Existem várias linhas de interpretação sobre quem é Melquisedeque, ok? Não é esse o mérito da questão agora. A questão é quem é esse que Deus designa como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É o rei Messias. É o único candidato que se encaixa. E é o único que pode sentar à direita de Deus. Ok? Sem ser uma metáfora. Para aplicar para Davi e para Salomão, tinha que se dizer assim: eu sentei à direita de Deus, mas estou na terra. Como é que é isso? Ok? Vamos devagarinho. Mais uma vez, o verbo vivo aguçou a mente dos judeus, ainda vai falar sobre o Salmo 110, sugerindo que esse outro senhor, ou mestre, era ao mesmo tempo anterior a Davi e seu senhor como Messias, além de ser seu descendente. O paradoxo criado deixou-o sem ter como responder. Jesus é um nó na cabeça para o povo judeu. É um nó, irmão. E ele dava um nó e deixava a pessoa no nó. Ele não tirava o nó. Como é? Jesus joga essa pegadinha para eles. Não disse lá no Salmo, disse Senhor, meu Senhor, senta à minha direita, etc, etc, etc. Beleza. Como é que ele pode ser Senhor de Davi? Se ele, na verdade, é filho de Davi. E agora? Tem um paradoxo temporal aí, não tem? Davi, 1000 anos diz, ali é o Senhor junto de Yahvé. Beleza. Davi reconhece esse outro como seu superior. Porém, é filho de Davi. Na carne nasceu 1000 anos depois. Aí dava um nó na cabeça do judeu. Não compreendo. É filho ou é anterior? É nascido agora ou é anterior? É difícil. Não é? Porque a pré-existência do filho na antiga aliança era um mistério. Ok? Deus não revelou na antiga aliança. Então vamos devagarinho. Olha como é que Jesus dá um nó. E é um nó bem dado. Mateus 22, 42 até o verso seguinte. Vamos lá? Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Isso era pacífico, todo mundo concordava. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi
pelo Espírito. Então, agora Jesus está endossando que o Salmo 110 foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, correto? Chama-lhe Senhor, dizendo, avança para mim, Marcelinho, mais um. Verso 44 a 46, igreja, vamos lá? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí Jesus indaga, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Aí dá um nó. Porque ele, ao mesmo tempo, está exaltando. Jesus está falando de si mesmo, na terceira pessoa. Ele está falando assim, quem é esse? Ele é filho de quem? Ele está falando dele mesmo. Como é que ele pode ser filho de Davi, se Davi reconheceu lá atrás, 1000 anos atrás, que ele é Senhor? E aí ele deixa a dúvida aqui no ar. Agora, como é que o pessoal resolveu a dúvida? Não resolveu, irmão. Verso 46, vamos ver? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe pergunta. Naquele dia ficou todo mundo mudo, calado, porque jogou o enigma no ar. Isso aí ninguém decifra. Interessante. Os judeus até hoje esperam o Messias. Sim. É uma divindade, filho de Deus. Entendem em parte. Não posso falar com toda a propriedade, né? Não tem todo conhecimento. Entendem. Mas a ênfase que eles esperam é uma pessoa nascida de carne, que já aconteceu, né? Não é só humana, mas mais com expectativas humanas. Ok? Há transcendência também nos textos dele. Há transcendência de divindade. Mas acontece que já aconteceu. Já aconteceu há 2000 anos. E até hoje estão esperando. O problema é esse, entendeu? O paradoxo de Jesus já aconteceu. Quando já aconteceu? Ele é o paradoxo. Lembra que eu falei na semana passada, e é até bom explicar de novo, que ele é o novo de Deus? Para nós não é tão novo assim, tem 2000 anos, mas por que Jesus é o novo, a nova criação de Deus? Veja bem, para não ficar confundir, ninguém achar que eu estou distorcendo conceitos. Eu não falei nova criatura. Ele é a nova criação de Deus no sentido de ser algo novo. Eu expliquei na semana passada. O que significa isso? Por que Jesus é algo novo? Ele é tanto de cima como da terra. Ele é mistura. Lembra? Eu até usei aquela palavra amálgama. Mistura. Por que Jesus é algo novo? Porque antes era só seres celestiais, ok? Da dimensão celestial, e seres humanos. Jesus é a mistura dos dois. Ele é tanto celestial como ele é humano. Então, do céu como ele é de Davi. De Davi também, né, por ascendência. Como de todos os outros da linhagem dele, até Adão, o terreno, o terroso. O feito de terra. Ok? Então, Jesus é essa mistura. Ele é algo diferente. Ele é os dois em um. Isso é um paradoxo. Como pode ser, ao mesmo tempo, divino e humano. Só que esse paradoxo ele não é único. Ele vai se reproduzir também em nós. Nós seremos também divinos, como somos humanos. Amém? A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo fala, que como trouxemos a imagem do que é terreno, Adão, também traremos a imagem do celestial, o Cristo. As duas imagens vão ter que estar na nossa natureza. Estamos sofrendo uma mudança, uma metamorfose de dentro para fora. Ok? Em nós já opera uma outra natureza, pelo Espírito Santo. Nascemos absolutamente com uma natureza. Correto? Todo aquele que vem a Cristo, primeiro foi carnal, foi humano. Nascido de humano. Essa é a nossa primeira natureza. Qual é a segunda natureza? A que recebemos ao receber a unção, o Espírito. Então está se desenvolvendo em nós uma natureza divina. Algo que não é inato. Nós não nascemos com natureza divina. Nenhum de nós nasceu. Recebemos depois. Então essa mistura do humano com o divino também está sendo operada em nós. Ok? Mas o paradoxo de Jesus era complicado porque voltava lá atrás na história, voltava na eternidade para se cumprir no tempo. É esse o paradoxo. Além de ser a mistura de Deus com o homem,
A origem é muito anterior a ele, homem. Ele como ser humano. Quantos estão compreendendo? Está muito complexo? Vai ficar pior. Esse trimestre resolvemos aprofundar. Então, é esse tipo de raciocínio. Pastor, tá difícil de alcançar. É isso aí mesmo, irmão. Ora, vai pedindo graça a Deus, ok? Vamos só na 4ª lição. Vamos aprofundar. Eu estava em casa até lembrando, teve um irmão aí na internet que botou lá, irmão que não é daqui da casa, irmão. Ele botou lá uma resenhazinha assim, melhor EBD do mundo. Olha que elogio. Meu Deus do céu, melhor EBD do mundo. Ele botou um superlativo lá. É o melhor EBD do mundo. O pastor Souza, que está lá no Nordeste, chamava de EBD da NASA. Nível NASA. Ele sempre falou isso, né? EBD da NASA. Olha então, queridos, a expectativa de Deus conosco. Que a gente vá mais longe, que a gente aprenda mais, que a gente cresça. Lembram-se de eu ter pregado aí recentemente que nós não fomos chamados para ficar na mesma dimensão de conhecimento para sempre? Nós temos que crescer. Então nós temos que crescer, nós vamos crescer. Esse tipo de discussão que Jesus suscita é importante mais para a nossa fé. Para a gente não ficar no simplismo. Ah, eu creio em Jesus, tá? Beleza, glória a Deus, maravilha. E aí? Você sabe explicar Jesus? Sabe explicar como é que ele é Deus e homem ao mesmo tempo? Sabe explicar como é que ele veio, de onde veio? O que ele faz hoje lá no céu, à destra de Deus? Nós temos que ter convicção e condição de falar sobre essas coisas. Isso é para todos, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus. É todos. Não é para os mais vocacionados, não é só para líderes, pastores, é para todos chegar à plenitude do conhecimento do Filho de Deus. Amém? Vamos avançar. Jesus também reivindicou ser honrado da mesma forma que o Pai. Muito bem, se Jesus jogou aquela pegadinha para os judeus, deixou eles no nó, para reivindicar que ele é anterior a Davi, ou pelo menos Davi o viu em visão, e que ele é Senhor de Davi, então Jesus está começando a buscar na mente dos judeus que eles reconheçam o próprio Senhor Jesus como Senhor. Porque o Senhor era só o Deus Pai. Ok? Agora tem o Deus Pai lá no céu e tem um homem, Jesus, aqui na terra, cheio da plenitude de Deus, que também é Senhor. Tem que ter dois. E os dois têm que ter a mesma dignidade. Ok? Então vamos devagarinho. João 5:23. Graças a Deus, a primeira parte da lição é toda nos textos bíblicos canônicos. Depois nós vamos comparar com a fé da igreja primitiva, mas nós estamos aqui no texto da palavra. Vamos ler juntos? João 5:23. A fim de que todos honrem o Filho do modo o que honra o Pai. O que Jesus está reivindicando aqui? Honra igual. Do mesmo modo? Então todo mundo lá em Israel adorava a Deus Pai como Senhor. Maravilha. Agora Jesus, em carne, está dizendo, vocês têm que honrar a mim como vocês honram Deus Pai no céu. Foi um pedido grande, né? Ah, os judeus ficavam doidinhos. Era um pedido grande, irmãos. É o carpinteiro. Quantos de Nazaré não conseguiram engolir Jesus? Ah, pô, cansei de ver esse rapaz lá na carpintaria de José, ralando lá, suando lá no meio das madeiras lá. Como é que agora ele é Deus? Pois é, era complicado. Dá para você entender como era complexo para eles, né? É complicado, irmãos. Ele quer agora toda a honra, como o Deus Pai tinha toda a honra. De modo igual, amém? Do mesmo modo, porque honra o Pai. Na continuidade, irmãos, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ponto. Ok? Palavras certeiras, incisivas, que não dependem de muita interpretação. É papo reto, como diz aí na atualidade. Honre a Jesus como você honra a Deus Pai. Ponto. Ok? Cabe alguma outra interpretação para essas palavras, irmão? Não é objetivo, não é claro? Imperativo, né? E é um imperativo, é uma ordem. Não é uma sugestão.
Se não honrar o filho como honra Deus Pai, tem alguma coisa errada. Ok? João 13:13, igreja, vamos lá. Vós me chamais o mestre e o Senhor, Kyrios em grego, e dizeis bem, porque eu sou. Eu sou o quê? Senhor. Jesus reivindicou sua identidade como Senhor junto com o Pai? Reivindicou a mesma dignidade de honra que o Pai tem? Reivindicou. Ele reivindicou, ele está pedindo, ele está solicitando aos seus discípulos que o tratem desta maneira. Ok? Não é arrogância nem pretensão, é a verdade. Essencialmente a verdade. Ele é igual ao Pai, em dignidade. Ponto. Ok? Alguém tem dificuldade com isso? Eu boto ilustrações só para ajudar, tá, irmão? Mas isso aqui não tem nada a ver não, né? Isso aqui não tem nada a ver não, a gente procura na internet tempão. Mas como é que eu vou retratar isso, né? A relação do pai com o filho. Tá lindo, pastor. É só para dar uma ideia. O senhor falou na oração, eu estava pensando, se uma pessoa está orando, fala direto com Jesus, é errado? Não. Ou ela tem que falar assim, Deus Pai, eu vou em nome de Jesus. O Jesus ensinou que nós devemos nos aproximar de Deus Pai através dele, através do nome dele. Esse caminho não vai mudar, é invariável. Ok? Por isso que ele é o mediador. O que é o mediador? Um intermediário que está no meio, mediador que está no meio. Nós estamos aqui embaixo na terra, Deus está lá no alto céu. Jesus está mediando, está no meio. A minha oração sobe para Deus Pai por meio de Jesus. E tudo que vem de Deus lá, desce por meio de Jesus para nós. É o que está lá no Apocalipse capítulo 1. Revelação que Deus deu a Jesus para entregar aos seus servos. O Pai deu a Jesus, Jesus entregou aos servos. Tem sempre esse caminho, vocês estão entendendo? Mas não tem problema. E olha só, Deus é tão misericordioso que Ele sabe das nossas fraquezas e limitações. E a nossa mente é muito complicada. Tem gente que até orando tem dificuldade de orar porque a mente vai derivando. Não é assim? Você começa a orar, Senhor Todo-Poderoso, e aí, trava, aí daqui a pouco, eu esqueci o feijão no congelador, o potinho de feijão, oh Deus Todo-Poderoso, aí volta. Misericórdia, não é assim, irmão. Eu dei o exemplo do feijão no potinho de sorvete, no congelador. Mas não é assim. Oh, misericórdia, Deus. A gente está orando ali com Deus, tentando conexão com o pai, com o filho, falar com ele. E amanhã eu tenho que ir não sei aonde. A mente foge. Que droga de limitação da nossa carne. Isso é da nossa natureza, que é problemática. A nossa natureza joga contra, irmão. A palavra é clara. Oposição entre alma e espírito. Oposição, guerra. Faz guerra dentro de nós. Guerra. Tu quer concentrar em Deus a nossa carne? Não vai. Vem para cá e puxa para o outro lado. É uma luta para você manter uma oração reta, manter uma oração coerente até, coerente. Como a gente erra na oração, né? Mas aí eu falei que Deus tem misericórdia de nós, Deus Santo Espírito. A unção que está dentro de nós interpreta as nossas intenções para Deus Pai. Se não tivesse o Espírito Santo, a gente ia ter muita dificuldade de falar com Deus. Mais do que já temos. Mas a gente pode se reportar em alguns momentos só de Deus, né? Pode. Beijar o filho. Eu, no começo da minha caminhada, já tinha essa dúvida. Como é que eu faço? Eu oro uma semana para Deus Pai, outra semana eu oro para Deus Filho. Eu tinha essa dificuldade. Falei, será que Deus está com ciúme? Que eu estou falando mais com Jesus do que com Ele? A palavra diz que ninguém vai ao Pai. Se não Ele, pois é. Mas depois eu equalizei isso na minha mente, falei, não tem problema nenhum. Uma hora eu falar com Jesus, uma hora eu falar com o Pai, eu falar com os dois, eu falar só com um. Isso não tem problema nenhum, irmãos. Pastor, Ok? isso pode levar a pessoa nessa confusão, nessa confusão mental. Confusão mental mesmo. Porque é o seguinte, na realidade, todos nós, eu creio que todos nós, seja ele pastor, sei lá o quê, tal, pode ocorrer esse erro, porque é humano. É humano. Agora, pode no caso aí
da pessoa tão enfatizar isso ou colocar isso aí como uma verdade, que a pessoa fica inibida de não querer orar e de não querer levantar a voz para adorar o Porque não sabe orar direito, né? Mas Deus dá graça. Mas eu estou entendendo o que a Mata está falando. Eu não quero inibir que você ore. Ok? Eu estou falando o quê? Estou exemplificando, vou dar a palavra, só um minutinho. Eu estou exemplificando o seguinte: nós temos uma luta dentro de nós. Carne contra espírito. Ok? E essa luta dificulta a nossa concentração. Some-se a isso as teologias que nós recebemos erradas. Muitas delas oriundas da Igreja Católica Romana, que misturou o Pai com o Filho e com o Espírito Santo. E aí você não consegue nem pensar direito. Mas olha só, queridos, a gente não ora só com a mente. A gente ora com o Espírito. O Espírito nos auxilia. Ok? Eu estou falando que só com a mente é complicado, porque nossa mente é limitada. Por isso, os gemidos inexprimíveis. Ok? Porque tem essa tradução do que eu penso de verdade para Deus. Eu quero falar: Deus, Tu és maravilhindo. É mais do que maravilhoso, é maravilhindo. As palavras humanas são pequenas, são limitadas, você quer extravasar de tua gratidão com Deus. E as tuas palavras são tão repetitivas, tão poucas. Ok? Mas aí entra o Espírito e traduz esse sentimento que eu tenho para Deus. Ele entende o que eu quero dizer. Então essa questão, tecnicamente, toda oração é a Deus Pai, em o nome de Jesus, por meio de Jesus, tecnicamente. Tem problema se eu orar só ao Pai? De jeito nenhum. Tem problema se eu orar só ao Filho? De jeito nenhum. Você está falando com Deus. E eles estão recebendo. Ok? Estão recebendo, estão traduzindo a nossa limitação, estão entendendo a intenção. Já sabe até antes de abrir a boca que nós vamos falar. Ele está sondando na sua mente. Ele está sondando. Tem que falar diretamente com o Pai, no final, tem que falar no nome de Jesus. Não é uma regra rígida. Não, isso aí também complica. É uma regra. Você ouvir uma reza. Eu estou falando com Deus Pai em o nome de Jesus. É rígida, né? Se eu não falar em nome de Jesus, a oração não subiu? Subiu, ué. Eu posso orar o tempo todo falando: Deus Pai Todo-Poderoso, meu Deus, maravilhoso Tu és, etc, etc. Muito obrigado por esse dia. Ponto, acabou. Eu não orei a Deus Pai? Orei, falei o nome de Jesus? Não. Será que Deus não recebeu porque eu não falei em nome de Jesus? Claro que Deus recebeu. Claro. Aquela mensagem sua, uma vez, sobre Jesus sendo o nosso irmão mais velho, sim, faz ver que Ele quer que a gente enxergue Ele como alguém semelhante a nós, com a função de a gente confessar as nossas fraquezas, porque Ele se identifica com a gente. Isso, exatamente. Ou seja, com isso aí, eu enxergo Ele nos ajuda. Jesus que é próximo e que quer que a gente fale com Ele, que a gente fale das nossas fraquezas, porque Ele é o nosso irmão. Isso. Se nós temos temor a Deus, por Deus ser tão grande, poderoso, for o consumidor, então tem um mediador mais identificado conosco, como um irmão mais velho, não é? Então se aproximar de Jesus é a coisa mais sábia que existe. Não existe caminho melhor do que estar com Jesus, irmão. Não é frase de efeito, vocês estão entendendo? A melhor maneira de se chegar a Deus Pai é através de Jesus, porque Ele nos compreende, sabe as nossas fraquezas. O Pai não compreende, o Pai compreende, mas o trono do Pai, entenda, é firmado em justiça e juízo. Deus é tão reto, tão puro, tão acima das nossas iniquidades. Compreendem? Compreendem isso, queridos? Que o Deus Pai, Ele não é tentado pelo mal. Está acima, completamente acima de qualquer uma dessas nossos impulsos, nossas fraquezas, tudo isso. Absolutamente perfeito e puro e santo, santo triplamente. Ok? Jesus também não é assim, pastor? É. Tão santo quanto Deus Pai. Porém, como mediador, Ele está mais próximo da gente. Está mais próximo das nossas dificuldades.
Ele passou por elas, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, diz o texto, para se compadecer de nós, diz o texto de Hebreus. É maravilhoso. E até o tema da mensagem de hoje, viu, irmão? Não vou falar sobre isso aí hoje. É pelo Espírito a ser antecipada a mensagem de hoje. Vamos avançar. Eu mostrei a vocês que tanto o Pai quanto o Filho são Senhor. A dignidade Senhor. Senhor em hebraico, e tanto em grego, é dono, irmão. Quantos compreendem isso, essa relação de chamar de Senhor como dono? Não. Teria que colocar na mente de vocês o que é ser escravo. Só escravo que tem dono, né? É mais ou menos isso, porque a palavra servo, doulos no grego é escravo. Paulo diz claramente isso. Eu, escravo de Jesus. Paulo diz claramente isso. Nós somos comprados. Quem foi comprado não era livre. Não fomos comprados? Resgatado é porque estava preso em outra soberania. E alguém teve que nos comprar para nos libertar. Nós estamos em processo, mas somos livres no sentido de ter sido resgatados. Não somos livres da natureza pecaminosa, mas somos livres do estado de escravidão que estávamos antes. O Senhor nos comprou. Então, nesse nível de relacionamento, Ele é nosso dono. Ele sempre será nosso dono, irmão. Ele é até nosso Criador. Ele criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo é dele, por ele, para ele, por meio dele, por aí vai. Tudo são propriedade de Jesus. Mesmo o incrédulo, que eu falo sempre isso, mesmo o incrédulo que estava vivendo fora de Cristo, ele é do Senhor Jesus. Por direito de criação. Ele pode me reconhecer, ele pode adorar Buda, Satanás, quem ele quiser adorar. Mas quem ele pertence de verdade é Jesus. Por isso, todo joelho e toda língua vai ter que confessar. Por isso, irmãos, no dia do julgamento, juízo final das almas, segundo advento, né, segunda ressurreição, a pessoa pode ter sido na terra o que foi, adorado a entidade que quis, mas ela vai ter que encarar o único e verdadeiro Senhor. Não interessa. Não existem vários caminhos, né? Não existem várias possibilidades. Uma única possibilidade. Converge nele, no Cristo. E ele vai julgar vivos e mortos. Então não adianta. Mas eu não te reconheço, Jesus, como meu Senhor. Não interessa. Você está aqui diante do tribunal. Eu sou o Senhor e eu vou te julgar. Acabou. Não tem possibilidades várias. Mas eu queria ser julgado por Krishna. Eu queria ser julgado por Horus do Egito. Não interessa, não existe homem nem Cristo, sou eu aqui, eu Jesus, Criador de tudo, eu e o Pai. E você vai ter que comparecer diante de mim, meu filho. Essa invenção aí também está submetida. Quanto ao Filho ter assumido um trono no céu, isso é comum, ok? Ao lado do Pai. E ao ascender, né, glorificado. Dão testemunho em muitas passagens. Então vamos lá, primeira proposição dessa manhã é reconhecer que Jesus também é Senhor, dono, assim como o Pai é. Agora, nós temos aqui texto canônico para provar que ele está do lado de Deus, amarrando com a lição da semana passada, que o Logos estava junto a Deus, ok? Agora o Logos, já feito homem glorificado, está do lado de Deus. Outra dificuldade para os trinitarianos, né, que creem na Trindade. Porque colocam Jesus do lado direito e às vezes colocam Jesus no centro do trono. Quando mistura-se, quando a pessoa não tem noção exata de quem é o Pai, de quem é o Filho, que são dois, normalmente a pessoa na mente dela visualiza que é a mesma coisa. Como se Jesus estivesse sentado no centro do trono. Isso é um erro. Porque Jesus, em lugar nenhum na sua Bíblia, está dito que ele está sentado no único trono que tem no céu. Está dito isso na sua Bíblia? Mas quantas canções tem exaltando um único trono? Uma única realeza, uma única majestade, um único Deus. Quando a palavra de Deus mostra claramente dois lugares. Ok? A palavra é clara ou não é clara? Marcos 16, 19. Vamos lá, lê comigo. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se aonde? À destra de Deus. Pelo amor do santo Deus, essa é uma questão até de lógica. Destra não é o mesmo lugar que o centro. É simples assim, irmãos. Pastor, tem uma coisa interessante que na política, na organização da mesa, quem senta à direita é o segundo mais importante. Sim, e essa característica também é privilegiada aqui na Bíblia. A direita é do mais importante. Ok? Se existe um trono no céu, ok? Vamos lá, vamos tentar pensar com a mente já embolada, que é assim que nós viemos, receber uma mente embolada. Teologia embolada. Vamos lá, destra. Não tem dois tronos, tem um só. E o Pai está junto com o Filho, misturado um dentro do outro. Assim. Ok? E quando fala destra ali, não quer dizer necessariamente a direita, mas quer dizer o braço de Deus, é a destra de Deus. Está no corpo de Deus, a direita. Pode pensar assim, irmão? O texto é claro. Um assento ao lado do trono do Pai. Tem um trono no centro, tem um trono à direita. Isso é sentar-se à direita. Ok? Tem um trono à esquerda? Não. Então só tem um trono à direita. A irmã até falou de uma tribuna. Uma tribuna humana pode ter a direita e a esquerda. Não, ela tem a esquerda. Mas é menos importante. Senta na direita É a mais importante. Depois do primeiro lugar. Está no centro. Exatamente. Então, primeiro lugar central, à direita, segundo lugar de honra. Mesmo que houvesse um terceiro trono, seria um terceiro lugar. Ok? Mas esse trono da esquerda não existe. Tem outros 24 anciãos em tronos ali. Mas no centro dessa sala do trono só tem dois lugares. Um para o pai e outro para o filho. Ok? Isso é importante demais. Nós estamos construindo aqui, desconstruindo ideias erradas e construindo o que é sólido, calcado na palavra. Ok? Isso não é uma visão teológica nossa. Está escrito. Hebreus 8:1, igreja, vamos lá? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou onde? À destra do trono da majestade nos céus. Amém? Então visualiza na sua mente Deus sentado no trono principal e Jesus à sua direita. Pastor, Apocalipse 5, né? É claro isso. Os 24 anciões estão Em redor. e no meio está o Pai e o Filho. Dois tronos. Dois tronos. E o pai e o filho se chega ao pai. Nós vamos ver até a dinâmica de um se chegar perto do outro. Que é muito interessante isso. Ok? Alguém equalizou isso melhor na sua mente agora ou já estava consciente dessa realidade? Todos estão conscientes dessa realidade? Um trono central do pai, um trono à direita para o filho. Deixa eu aguçar. E as águas que saem do trono, fala É lá no Apocalipse, né? de Deus E do Cordeiro. Aí tem a ver com a transferência de glória. E eles têm transmitido a glória que me tens dado. Então tudo passa por Jesus. Aí já é mediação. Ok? Mas vamos colocar aqui na mente de vocês bem claro: posicionamento. Central, Deus Pai. Direita, Deus Filho. Ok, igreja? Já que Jesus está à direita e ele está numa situação de segundo, se coloca logo o Filho de Deus subordinado ao Pai. Ou não? Sim. Então preste atenção. No céu, na terra e debaixo da terra, não existe outro nome dado entre os homens maior do que o nome de Jesus. Ok? Ele é o segundo, olhando do Pai para a terra. Ok? Mas do lado do Pai, Jesus é o quê? Qual é a dignidade que ele tem? Príncipe herdeiro. Ele herdará todas as coisas. A palavra fala dele como príncipe. Tem alguns textos que mencionam essa palavra príncipe. Ok? Então ele é príncipe. Príncipe herdeiro. O rei pai e o rei filho. O rei pai é o principal, o rei filho é o príncipe herdeiro. Tem alguma dificuldade com esse conceito de monarquia?
Ok? Todo mundo entendeu? Então avança aí para mim, varão. Pastor, está errado se disser que Deus Pai, nós sabemos, Ele é o rei de todo o universo. Mas se disser Jesus é rei, assim, diante de Deus, Jesus é príncipe. Sim. Diante dos homens, Ele é rei. Jesus é rei de todos os reis, de todos os homens. Ele é rei de todo o universo também, porque tudo é dele, com ele, para ele, Por ele. feito por ele. Ele é rei de todo o universo. Os dois compartilham isso. Quando a pessoa comum fala Jesus, rei, né, na mente dele pode estar rei de todo o universo. Mas em relação ao Pai, sempre será príncipe herdeiro. A única diferença é em relação ao Pai, só. Em relação ao Pai. Só. Para todos os anjos, principados, potestades, seres humanos, Ele é o Senhor de tudo. Entendeu? Porque da perspectiva de baixo para cima, Ele é Senhor de tudo. Só o Pai pode ver Jesus por cima do ombro. Entenderam? Entendeu a expressão? Só o Pai olha assim, meu filho do meu lado. Mas fora isso, todo mundo olha de baixo. E de baixo não é outro nome. Certo? É o Pai, Jesus, e o resto está tudo abaixo. Vamos devagarinho. Aqui nessa visão aqui do Antigo Testamento, mostra os dois, já em mistério. Mais uma vez, igual o Salmo 110, Daniel 7:13. Eu acho maravilhosa essa visão aqui. O pastor Assélio, na época, explicou isso numa pregação de domingo. Eu acho que a gente estava na faculdade Primos lá, né? Explicou isso. Eu fiquei fascinado com isso aqui, essa revelação. Porque uma leitura rápida pode parecer que está falando da volta de Jesus para a terra, mas não é. É da ida da terra de Jesus para o céu. Isso que é bacana nesse texto aqui profético. Vamos lá? Daniel 7:13. Ele vem antecipadamente. Daniel é cerca de, deixa eu ver mais ou menos, de Daniel para Jesus, mais de 4 séculos. Eu não sei agora com precisão. 700 não é tudo isso não. Daniel não é 700 anos não, é? Não. Daniel é um pouco antes. Eu não lembro agora exatamente. Quem tiver aí Bíblia com referência, quando foi escrito o livro de Daniel, eu acho que é uns 400 e poucos anos antes de Cristo, não é não? 500. Isaías que é antes, 700 por lá. Isaías. Daniel deve ser no máximo uns 500 e poucos anos, não? Quem tiver a Bíblia aqui, ali no cabeçalho da Bíblia aparece lá, livro Daniel, escrito data tal até data tal. Ali aparece. Mas Daniel, no mínimo, uns 4 a 5 séculos antes de Cristo nascer em carne. Vamos ler o texto, foi só um detalhe, irmão, vamos avançar. Vamos lá, Daniel 13 até o 14. Lê, está bem grandão para vocês acompanharem ler. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Talvez até aqui, eu, pelo menos na primeira vista, eu me confundi. Parecia que ele estava vindo com as nuvens. Mas olha só o detalhe, vamos lá? Está vendo um filho do homem. Filho do homem é uma designação de humano. É uma expressão, filho do homem. Jesus se aplicava muito esse termo, filho do homem. Ele estava enfatizando sua humanidade. Ok? Filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. Esse ancião de dias é quem? O Pai. Percebam que não, parece dar a entender que ele está vindo com as nuvens do céu, descendo para a terra, mas não, é o contrário, ele está chegando com as nuvens do céu lá no céu, e está indo na direção do Pai. Está indo na direção do Pai. A dinâmica é essa. E o que diz aqui o texto? E o fizeram chegar até ele. Aí que é mais bacana ainda, irmão, o cortejo. O cortejo. Consegue imaginar? Quem é esse Rei da Glória? Está entrando. Ergam as suas portas, as suas cabeças. Aumentem de dimensão, porque vai entrar alguém grande. Estão compreendendo? Há um cortejo para ele chegar diante do trono do Pai. Imagina, o Filho do Homem subiu, foi para o céu. Quando chega lá no céu, os anjos fazem toda uma reverência, estão ali cercando ele até ele chegar no trono do Pai.
Essa é a dinâmica desse texto maravilhoso, que lido correndinho, rapidinho, uma leitura dinâmica, você não pega esses detalhes todos de beleza. Você pode ler assim rapidinho e não perceber a grandeza do que é revelado aqui a Daniel. E aí, quando ele chega diante do ancião de dias, vamos lá, o que acontece? Dirigiu-se ao ancião de dias. Aí, o ancião de dias lhe dá. Quem dá? Quem dá todo o poder? Deus o Pai. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Amém? Você pode glorificar o Senhor. Glória a Deus. Não é culto agora de manhã, mas toda honra e toda glória a Ele, sempre. Amém? Quando você entende uma passagem como essa maravilhosa, o Pai chancelando a dignidade do Filho como dono de tudo, domínio é dono. Ele é dono de tudo. Tudo pertence a Jesus. Você pode até dizer na cara do incrédulo aí, você está aí com esse coração duro, mas você pertence a Jesus. Não é? Você não sabe, mas você pertence a Jesus. É quando ele chega no trono para receber tudo do Pai. O Pai dá tudo a ele. Como é que é aquele texto que nós lemos na semana passada? A glória que eu tinha contigo antes que houvesse mundo, ele agora está recebendo tudo de novo. Só que é de novo, como você disse, que ele tinha antes. Como co-criador, ele estava lá junto com Deus, mas agora ele foi para a terra, se humilhou, venceu tudo, e agora que ele subiu de novo, agora é honra, glória, poder, autoridade, confirmações. Eu fico imaginando até festa no céu, irmão. Porque os anjos celebram. A gente às vezes parece frase de efeito, mas não. A palavra de Deus diz que há festa entre os anjos, júbilo no céu, por um pecador que se arrepende aqui na terra. Quando nós vamos a Jesus, os anjos estão lá vibrando. Mais um, glória a Deus. Mais um salvo. Mais um remido, resgatado. Os anjos vibram. Torcida dos anjos. Quando ele sobe, aí então que ele recebe o livro selado? Nesse momento que ele recebe o livro selado. A dinâmica disso é muito sintética, né? Quantos minutos passou da hora que ele chegou até a hora que ele pega o livro, não tem na Bíblia. Aí seria demais ter toda a narrativa pormenorizada. Mas dá para ver o cenário, não dá para ver o quadro? Maravilhoso. E esse reino jamais será destruído, ponto, avanço para mim. Aí, ó. Eu consegui até uma ilustração, irmão. A gente tem que... Olha lá o livro selado. Olha lá. Porque ele recebe na mão do ancião de dias. Olha bem como é claro isso, irmão. O cordeiro, o ancião de dias, sentado no trono. O ancião tinha o livro, que ninguém podia nem olhar para ele. João vê, né? Esse momento dramático no céu. Ninguém podia nem olhar para o livro tão sagrado que é esse livro. Aí o cordeiro vai até o ancião de dia e toma o livro da mão do ancião. Recebe. O único que tem direito de tirar da mão de Deus, era o filho. E ele tira e começa a abrir os selos. Como ver esse aqui misturado nesse? Como não enxergar dois? Como não enxergar a dinâmica dos dois interagindo? Como não enxergar nesses textos isso? Então percebam que a teologia complicou o que era fácil. É o unicismo, né? É o unicismo, aí vai chegar na trindade, nós vamos falar de trindade aqui, com certeza. É o dogma católico romano, a gente tem que analisar isso com toda certeza. Porque isso é uma herança teológica que a gente tem nos dias de hoje. Mas a igreja primitiva, assim como os apóstolos, não tinha confusão nenhuma. Estão vendo alguma confusão ali nos textos? Dualidade? Há alguma coisa sugerindo mistura ou separação? Dignidade diferente. Dois seres diferentes. Ok? Os textos canônicos não confundem.
A igreja primitiva não confundia. Foi a igreja romana que bagunçou o coreto quando criou essa mistura. Até aqui todo mundo chegou, irmãos? Tá tranquilo? Vocês estão se sentindo confortáveis com o que estão recebendo? Glória a Deus. É porque isso é a verdade. Exclusivo, não é a minha verdade, é a verdade do que está escrito. Nitidamente o Filho do Homem é Jesus, retornando ao céu e recebendo do Pai a autoridade para reinar sobre o mundo dos homens. Avança para mim, vamos lá. Até aqui todo mundo chegou, amém? Não pode perguntar, desde que seja pertinente e não aumente muita aula. As aulas estão ficando com 1h40, quase 1h50, é muito tempo. Você queria fazer uma gracejo. Pode fazer a pergunta. Esse texto de Daniel não é a ascensão de Jesus, que diz lá em Atos, em 9, diz: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às nuvens. Sim. É o mesmo é a mesma referência, né? Um conectado com o outro. Só que o texto de Daniel foi dito 5 séculos antes. O que é maravilhoso, né? Como é que Daniel vê o futuro dessa maneira? 530 anos, pronto, acabou. Isso é alguma coisa errada? Não, de jeito nenhum. É a maneira como você se coloca, o pessoal ri. Por que o pessoal riu? Pastor, mas é uma maneira de distrair, não é falar para as pessoas. Por que todo mundo ri quando você pede a palavra? Tem aula que dá pra gente rir um pouquinho, mas tem aula que o negócio fica mais sério, não dá não. Não, mas aí faz com que as pessoas façam. Você acha que o pessoal guarda mais quando ri? Então vou ter que contar piada no meio das mensagens, o pessoal guardar. O riso só tira um pouquinho da pressão, a pressão da palavra. Como os pais da igreja viam ambos, o pai e o filho. Vamos agora ver nossos irmãos da igreja primitiva. Ok? Nós estamos aí alicerçando as bases daquilo que nós estamos mostrando para você. Está tudo no alicerce. Ok? Nada fugindo. Os pais da igreja primitiva entenderam a relação única, partilhada entre o pai e o filho, compartilhando poder sobre tudo, mas sem descaracterizar a perspectiva de subordinação do filho para com o Pai Celestial. Deixar isso muito claro aqui para vocês, porque isso é luta da igreja da teologia desde os primórdios. Essa relação do pai com o filho, se um é subordinado ao outro, se é a mesma autoridade, ok? E até pessoas que criticam quem toca nesse assunto, porque é testemunho de Jeová. Aí tem que dizer, você não crê que o pai e o filho são a mesma pessoa? Não, você é testemunho de Jeová. Nós não somos testemunho de Jeová. Os testemunhos de Jeová rebaixaram Jesus a um Deus menor. Vou explicar isso aí bem claro, ok? Na teologia dos testemunhos de Jeová, Jesus não é Deus do Jeová. E não é parecido com o pai. É criado, né? Eu não sei se é criado, se eles estão arianos. É diminuído, né? É um Jesus diminuído. É um filho diminuído. Não é nada disso que a palavra de Deus nos ensina. O filho é subordinado só ao pai, é mais ninguém no universo. Ok? Reduziram Jesus. Nós aqui estamos colocando Jesus na dignidade que ele tem na Bíblia. De Deus igual ao pai. Em dignidade, poder, autoridade, co-criação do universo, tudo igual. Essência, tudo igual. A única diferença é de honra, no sentido de o filho dá honra ao pai. E é o próprio filho que dá honra ao pai. Quantos passagens vocês já leram sobre isso, irmão? Olha só como é que Jesus era tremendo. Teve uma pessoa que chegou para Jesus, bom mestre. O que ele respondeu? Por que me chama as mãos? Só tem um bom. Jesus pegava tudo que era de honra para ele e jogava para o pai. Ele honrava o pai. O filho nunca tem por usurpação ser igual a Deus. Ele nunca quis o trono do pai, como Satanás quis. O filho aceita a condição de filho.
Ok? Ele não quer derrubar o pai do trono e tomar o lugar de assento. Essa reverência do filho foi entendida pela igreja primitiva, sem diminuir nada o poder de Jesus, nem sua divindade. Vamos ler como nossos irmãos entendiam. Irineu de Lyon contra as heresias. Com efeito, se alguém... Ô, seu de Dias, está lá conversando lá. Depois vai me interromper. Nem parou, nem eu parando aqui, ele não parou. Você está conversando, conversa paralela, aluno? Não. Olha para cá, varão, quem está falando sou eu. Era assim que no tempo de professor, você estava ministrando e o aluno conversando com o outro? Os alunos de cabelo branco? Vem para cá, olha para cá. Sabe quantas vezes isso é ensinado nas igrejas? Será que isso aqui é ensinado com frequência nas igrejas? Por favor, preste mais atenção, só mais uns 20 minutos a gente termina, vamos lá? Eu não posso ficar repetindo sempre, então vamos lá, vamos prestar atenção agora, a oportunidade é agora. Com efeito, se alguém procura saber por qual motivo o pai, que tem tudo em comum com o filho, foi manifestado pelo Senhor como o único a conhecer o dia e a hora do julgamento, presentemente não encontrará nenhum mais convincente, mais digno e equilibrado do que este. Sendo o Senhor o único mestre verídico, queria que soubéssemos por ele, que o Pai está acima de tudo. Quem quis nos fazer entender isso é o próprio Senhor Jesus. Com efeito, diz, o Pai é maior do que eu. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Portanto, se o Pai foi apresentado pelo Senhor como maior quanto à ciência, para que nós, enquanto estamos na figura desse mundo, deixemos a Deus a ciência perfeita e a solução destas questões, e para que, procurando prescutar a profundidade do Pai, não corramos o perigo de procurar outro Deus acima de Deus. Em suma, ele está dizendo o seguinte: o próprio Senhor Jesus centrou. O Pai é o mais importante, é o maior. Glória e honra ao nosso Deus e Pai. Amém? Não procure outro Deus além do Pai. O Pai é Deus, o Criador de tudo. Lembra na semana passada, quando eu cunhei aqui a figura do autor intelectual e do executor da obra? O autor intelectual de tudo que existe é Deus Pai. Devemos nossa existência a Deus, nosso Pai. Amém? E devemos nossa existência a Deus Filho também, aos dois. Mas Jesus coloca aqui, irmãos, uma posição de subordinação ao Pai. Ok? Avança para mim mais um, por favor. Irineu de Lyon contra as heresias, também está aqui a referência. Ninguém pode conhecer o Pai sem o Verbo de Deus, isto é, sem o Filho, que o revela. Também não se conhece o Filho sem a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai, pois o Pai envia o Filho, é enviado e vem a nós. Amém? Aqui exalta que o Filho faz a vontade do Pai. Subordinação. Ok? Avança mais um. Voltamos para o texto canônico. João 4:34 e João 5:19. Já estamos terminando. Se vocês lerem comigo, vamos andar mais rápido. Vamos lá? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus estava cônscio de que estava obedecendo ao Pai. Ok? João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha uma relação de relação com o Pai, de dependência do Pai. O Filho faz o que o Pai faz. Isso aí é uma aplicação maravilhosa para vocês que são pais. Exemplo, não adianta mandar o filho ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, ele não te vê você ler na Bíblia.
Não adianta. O filho vai fazer a cópia, ele vai imitar o pai. É assim que funciona. É pelo exemplo. Ok? Mas aqui Jesus denota mais uma vez dependência. Como em outro texto ele diz, assim como eu vivo pelo Pai, vocês que de mim se alimentarem viverão por mim, o mediador. Mas ele diz, eu vivo pelo Pai. Olha a dependência do filho com o Pai. Ok? Avança para mim. Fica, portanto, demonstrado que nem os profetas, nem os apóstolos, nem o Cristo Senhor reconheceram absolutamente como Senhor e Deus a nenhum outro, a não ser aquele que é de maneira exclusiva Senhor e Deus. Que os apóstolos e os profetas, ao confessar o Pai e o Filho como Deus, não chamaram Deus e Senhor a ninguém mais, e por sua vez o próprio Senhor não deu a conhecer aos discípulos nenhum Deus e Senhor além do próprio Pai. Olha como ele enfatiza essa honra ao Pai. O Pai, centro de todas as coisas. Ok? Existe essa escala hierárquica? Existe. Por exemplo, tem aquela escala que fala assim, a mulher é a glória do varão. O varão é a glória de Cristo. Cristo é a glória de Deus. Estão vendo aí, ó? Deus, Cristo, varão, varoa. Não existe uma escala hierárquica aí? Amém? Essa exaltação a Deus como centro de tudo é o que tem que ser. Ele é o autor intelectual de tudo. E a gente observa que até nos pais, né? É sempre essa relação de dois. É. Pai e filho. Pai e filho. A gente não enxerga o três, né? Não tem aqui Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum comentário dele vai falar Pai, Filho e Espírito Santo. Porque ele não enxerga além do Pai e do Filho como sendo Deus, como sendo pessoas divinas. 2 tronos, não 3. E por aí vai. Aqui já vai começando a quebrar o paradigma. Não é? Cadê a terceira pessoa aqui? Recebendo a mesma dignidade. Nas cartas de Paulo, nenhuma delas ele começava dizendo ao Pai, ao Filho. Nenhuma. Nenhuma. Só ler as cartas de Paulo. É muito fácil ver que a igreja de Jesus Cristo nunca reverenciou o Espírito Santo. É só ler as introduções da carta de Paulo. Ele adora a Deus Pai e o Filho. O Pai e o Filho, o Pai e o Filho, o Pai e o Filho. Quando menciona o Espírito Santo em uma das cartas, ele fala a comunhão do Espírito. A comunhão não dá dignidade ao Espírito ser mais uma pessoa para ser adorada. A comunhão é pelo Espírito. Só isso, não há nada. Mas a honra e a glória é para o Pai e para o Filho, para o Pai e para o Filho, para o Pai e para o Filho, sempre. Os textos canônicos provam isso. Ok? Avança para mim. Nós vamos avançar. Nós vamos ver mais profundamente essa questão da Trindade mais um pouquinho. Isso começou quando, pastor? Essa é 3, né? Isso acontece um pouquinho antes do 4º século. No 3º século já tinha gente lá, Tertuliano já estava falando de Trindade. Ele que cunha o termo Trindade. No 3º século. É mais ou menos isso. E no 4º século aí vem o dogma. Aí bate o martelo que o dogma é esse. Nós vamos ver isso aí devagarinho. Eu não estou com a menor pressa. Eu vou mastigar devagarinho isso com vocês. Um trimestre inteiro. Vai trazer aquele texto, pastor? Qual o texto? Consegue mostrar isso que ele trouxe? A igreja. Vou mostrar tudinho que tiver que mostrar. Vai ser explícito. Está tudo explícito. Tem nada oculto. Esse aí fala tudo. Eu, se fosse você, eu faria de tudo para vir nessas aulas. Para vocês aprenderem com profundidade, nunca mais se confundirem em relação a isso. Faria de tudo, essa aula vai ser importante. O senhor vai trazer alguma coisa sobre os concílios do Ministério? Vamos ver tudo isso, as confissões de fé, vamos comparar tudo isso. Esse trimestre é só para isso. Eu estou achando que um trimestre só não vai dar. Eu estou achando que eu vou ter que avançar e ficar uns 6 meses estudando isso com vocês, pelo menos. É um intensivão, né? Mas importantíssimo, é a base da nossa fé, irmão. Como a gente vê as pessoas com fé errada, né?
com conceitos errados, distorcendo as coisas, criando heresias. Acabam criando sem querer. Eu não digo que toda pessoa que fala uma coisa errada, fala porque quer. Às vezes ela herdou um conceito errado e aplica. Eu vou dar um exemplo aqui. Falei acho que foi com os arautos na terça-feira. Palavras que são, quem prega, quem ensina, tem que ter muito cuidado. Por que não pode ser muito de vós mestres? Porque tem mau juízo. É lago de fogo e enxofre para falso mestre, falso profeta. Então quem ensina errado está correndo risco de ir para o fogo eterno. Está desviando o povo da verdade. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Vou dar um exemplo. E é um exemplo público. Acho que foi o pastor Leonardo, foi lá na Assembleia de Deus, não foi? Pregação do pastor Luciano Subirá. Me corrija se eu estiver certo. Se eu estiver falando errado, você me corrige. O pastor Luciano Subirá foi ali, o pastor estava lá presente, estava ensinando a relação de família, usando a Trindade como base. Certo? Tem o Deus Pai, como Pai, tem o Filho, que é Filho, óbvio, né? Só que ele sugeriu que o Espírito fosse o quê, pastor? Não lembra não? Você não falou? A mãe. Jesus Cristo amado. Misericórdia. Nessa relação de família, o Espírito Santo é a mãe. Queridos, olha só. Presta atenção. Pastor, mas foi só um improviso que ele falou. Não. É um homem culto. É um homem culto. Ok? Mas quando ele fala uma asneira dessa, uma bobagem dessa, isso é jogado no coração de toda a plateia que estava lá. Palavra que sai não volta mais. As pessoas acolhem na sua mente e guardam. Aí o irmãozinho mais simples, mais humilde, menos instruído, já volta para a igreja já com essa ideia na cabeça. Se ele for um pregador, um evangelista, já vai aplicar no próximo culto. Ele vai dizer, olha, aprendi lá com o Luciano Subirá. Ok? Olha só que bacana. Tem o Pai, tem o Filho e a Mãe e o Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aonde está na sua Bíblia que o Espírito Santo é a Mãe? Aonde? Olha como é que se deriva uma heresia, irmãos. Eu sou aqui um pastor pequeno, desconhecido. É despeito. O Luciano Subirá é famoso. Você está falando mal do grande. Não, eu estou falando do que ele falou, não dele, a pessoa dele. Inclusive, gosto muito das pregações dele devocionais, são muito boas. Motivacionais são muito boas, mas quando ele fala que o Espírito Santo é a mãe, está causando um problema grave. Grave no coração das pessoas. Aonde que você já leu em algum lugar que o Espírito Santo é a mãe? Como tirar isso do coração das pessoas que ouviram isso naquela tarde? De onde ele tirou isso? Da relação pai, filho, mãe. Ele quis colocar como o Espírito Santo é um consolador, é aquele que consola, aquele que a carinha, né? Como uma mãe. Mas só a sugestão já leva a pessoa para o erro. Mesmo que entenda assim, o Espírito Santo é como uma mãe carinhosa. É uma aplicação errônea. Eu tenho Deus como família, no sentido de que lá em Gênesis fala assim, façamos o homem a nossa imagem. Ou seja, era mais de um, é plural. Só que a gente olhando o homem, né, era o quê? Eram dois. O homem se une à sua mulher, serão. Assim como o pai e o filho são dois. Sim. Os do pai são um só. Agora imagina a loucura se dissermos que o Espírito Santo é a mãe nessa relação. Não é uma loucura? Não deriva para um caminho perigosíssimo de heresia? Parece bobagem, só uma aplicaçãozinha carinhosa, mas não é não. Está escrito o quê? Que o Espírito Santo é a mãe? Qual é o apócrifo que está escrito isso? Só. Mas existe a Trindade. Mas há uma responsabilidade dos ouvintes verificar isso na palavra. Teria que ser bereanos, né? Mas foi só uma sugestão, como o pastor colocou ali, é só uma sugestão. Mas a sugestão fica no coração. Quando você não sabe o que está dizendo, você diga, não sei. É muito mais honroso, você que ministra, você que tem a oportunidade de falar, está evangelizando, e a pessoa te faz uma pergunta complexa, você dizer, eu não sei. Ou vou procurar saber, ou vou orar para saber. E você pode orar e Deus não revelar, que é o Filho que revela. Agora, é muito pernicioso, é muito perigoso você rifar uma resposta. Só para não ficar embaraçado, para não passar vergonha, aí você joga qualquer coisa.
Esse jogar qualquer coisa, irmão, é veneno. É o fermento que leveda toda a massa. Não jogue doutrina de fermento nas pessoas. Ou você tem a doutrina pura, ou não tem. Até onde você tem a palavra pura, você fala. Onde você não sabe, não rifa. Não joga qualquer resposta. É perigoso para a sua alma, ok? Porque Deus vai ficar com raiva de você. Está sendo boca do anticristo, espalhando engano. Só para me falar uma coisa sobre superioridade. Era comum nas escolas na década de 50 ter um tablado, porque o professor era superior. Aí depois acabava. Eu sou do tempo que eu ainda peguei, na década de 70, o professor que entrava na sala, eu já não tinha que ficar de pé. Eu sei não, eu estou falando em relação ao tablado. Ele já ficava numa posição mais alta, né, um tablado. Então, vão tirando a dignidade do professor, hoje os alunos saem da sala, não pede nem opinião para o mestre, não faz nada. Não há reverência, né? Já havia uma reverência. Reverência e honra nunca passa, viu, irmão? Reverência e honra nunca passa. Lembra desse texto aqui, não, né? Eu fiz a aplicação. Então vamos para cá para a gente terminar. O apóstolo Paulo diz que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com estas palavras: único é Deus, o Pai, que está acima de todos, causa de tudo e em cada um de nós. Foi demonstrado claramente que os pregadores da verdade, os apóstolos da liberdade, não chamam Deus ou Senhor a nenhum outro, a não ser o verdadeiro Deus Pai e ao seu verbo, que tem a primazia sobre todas as coisas. Quem era então, na compreensão da definitiva, Senhor? Tanto o Pai como o Verbo. Ok? Compartilhando a mesma dignidade do Senhor. Em relação ao outro, um é o pai, o outro é filho. Um é o rei regente, o outro é o vice-regente, digamos assim, príncipe herdeiro. Ok? Mas em relação a nós, seres humanos, os dois são senhores. Donos absolutos de tudo. Ok? Mas sempre destacando os dois. Sempre dois, né? Sempre dois. Sempre os dois. Acho que quando a gente diz Deus Todo-Poderoso, então é só referente ao Pai. Mas pode se aplicar para o filho dependendo do contexto. Eu sei que tem palavras que a gente fica com dificuldade. Por exemplo, a palavra Deus Todo-Poderoso, o Pantocrator em grego. A palavra Pantocrator diz respeito ao Pai. Mas pode ser aplicado ao filho em alguns contextos. Porque Jesus também é Todo-Poderoso. Ok? Agora, o El Shaddai do hebraico é o Pai. Jesus não é o El Shaddai. Ok? Então tem que olhar. Existem passagens na sua Bíblia que você tem que olhar bem. Qual é o contexto ali. Mas não há muito problema, porque eles compartilham praticamente todas as dignidades. Ok? Menos de pai e filho. Um é pai e outro é filho. Chamou a atenção aqui da palavra Senhor. Aí as pessoas que leem a Bíblia assim, não tem muita. Sem entendimento? Aí eles colocam o Senhor todas as letras maiúsculas. Aí aqui leria a fé. Aí bota Senhor, só a primeira letra maiúscula. No verso em esse é o assim que se faz. Esse é um problema de redação. Ok? Já expliquei várias vezes. Senhor todo em letra maiúscula é um problema de redação. Quando você compra a sua Bíblia e abre uma prefácio... Alguém lê prefácio de Bíblia? É igual ninguém lê receita. Bula. Eu leio. Eu pego a Bíblia e leio o prefácio, quem escreveu, como é que está aquela Bíblia. Eu leio tudinho. Ali naquela introdução, na primeira folhinha da sua Bíblia, uma apresentação, diz onde aparece o nome de Deus no original tetragrama, ele explica. Nós preferimos colocar Senhor com todas as letras em maiúsculo. Isso é uma decisão editorial só. Uma pena que não preservam. Não conheço Bíblia em português que preserva o nome de Yahvé em português. Não conheço. Tem algumas traduções
Mas você tem que procurar. Na Bíblia judaica e tudo mais. São poucas. Muito pouquíssimo, bota pouquíssima nisso. No universo de Bíblia que tem em português, não tem. Ok? Não tem muita oferta de Bíblia que preserva ali o nome de Deus. Ou translitera por Jeová, ou por Iavé. Por exemplo, a Bíblia de estudo da Igreja Católica Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, ela coloca Iavé. Mas são pouquíssimas Bíblias em português que fazem isso. Ok? Avança para a gente terminar. Terminou? É a última? É a última. É importante notar que se admitia a soberania igual do Pai e do Filho, com igual divindade, e o Filho sujeito ao Pai Celestial, mas não há lugar para uma exaltação semelhante ao Espírito Santo, como sendo mais uma pessoa a ser reverenciada. O que acabamos de ver aqui abundantemente, tanto nos textos canônicos, como nos pais da igreja primitiva, não existe exaltação do Filho como mais uma divindade. Simplesmente não existe. Ok? Vai existir a partir do quarto século em diante. O dogma da Trindade estabelecido no quarto século não se baseou no legado da fé apostólica dada à igreja. A igreja não colocava mais uma pessoa nessa discussão. Ok? Mais um texto aqui de Irineu de Lyon, com efeito sobre todos ao Pai, e é Ele que é o cabeça de Cristo, aquela hierarquia que eu mostrei antes, ok? Por meio de todos ao Espírito, e é a água viva. Veja bem, não chama de Ele nem pessoa, é a água. O Espírito é comparado a um elemento. Vocês estão entendendo? Diga amém. Água viva, que o Senhor, aí sim uma pessoa, dá aos que nele creem, com retidão, que o amam, e que sabem que há um só Pai, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Citou o Espírito Santo. Deu personalidade aqui nesse texto do Espírito Santo? Não. É um veículo. É a água. Segundo século, bem nítido. Ortodoxia. Ok? Avança para mim para mostrar essa ilustração que eu botei por último aqui. Eu achei essa ilustração tão bonita. Por detrás de Cristo está o Pai, que não aparece aqui na sua forma aqui. Cristo, o transmissor da glória que recebeu do Pai. E a água é o Espírito. Aqui, essa água que está descendo aqui é o Espírito. Então é a água que sai do trono. A água que sai do trono procede do Pai, passa pelo Filho e chega em nós. A água do Espírito, a água viva que é o Espírito Santo. O elemento correto de ver o Espírito Santo é água. Ou fogo, também o fogo que é antagônico à água, mas também. Mas elemento, ok? Mas esse fluir que é bacana, sai do Pai, passa pelo Filho, é derramado em nós. Amém? A água da vida. Correto? Tem uma ação muito grande do Espírito, né? Diz vai, diz impediu de ir. Sim. Ali é o próprio Cristo, né? É isso. Olhando os textos, sim. O Senhor comandando. Quando Paulo quis ir para uma certa região, diz que o Espírito o impediu. Aí depois diz claramente, o Espírito de Jesus o impediu. É o Senhor comandando a igreja pelo seu Espírito. O Espírito é só o veículo. Realmente verbos, né? Que ele ensina, que ele vai ver. Aí nós temos que ver essas traduções. Porque às vezes o texto lá no grego é neutro, existe o gênero neutro lá, e eles botam o gênero masculino. Tem problemas de traduções também. Vamos ficar de pé, queridos. Acabou a aula de hoje. Já está durando, as aulas estão durando quase 2 horas, irmãos. É um curso de pós-graduação. Pós-graduação. Eu estava comentando com ele sobre Jesus, no milênio, ele é rei disso. Aí quando ele entrega, passa 1000 anos, ele passa o reino para o Pai no final. Aí Jesus volta a ser príncipe, ou ele continua sendo... Sempre em relação ao Pai ele será príncipe, sempre em relação aos homens será rei. Ele nunca vai perder a dignidade de rei. Ele não é rebaixado quando ele passa o reino para o Pai. Mas eu estou dizendo, na eternidade, ele
fica como sendo príncipe de novo? Só em relação ao pai. Para nós não muda nada da dignidade dele. Isso que é questão de hierarquia. Eu entendo assim, como se Jesus, depois de ter restaurado todo o sistema, entrega ao Pai o sistema. Sim, então, ele está achando ali que nesse caso Jesus volta a ser príncipe. Ele não volta a ser príncipe. Ele continua rei diante de tudo. Mas será sempre príncipe. Teu filho, os teus filhos, ok? Pode se tornar até presidente da república, mas para você sempre será filho. É simples assim, irmão. Seu filho pode alcançar a dignidade que for na terra, mas para você ele é o quê? Filho. Só isso. Ok? Ficou bem exemplificado agora? Então vamos orar a Deus, pedir graça. Eu creio que foi produtivo essa manhã nesse estudo, mas andamos mais um pouquinho. Semana que vem eu vou enfatizar o Espírito Santo na igreja primitiva. Amém? A gente aqui só botou no finalzinho ali, eu tenho que mostrar a vocês que a igreja primitiva não viu o Espírito Santo como pessoa, como mais uma pessoa divina. Tem que mostrar isso biblicamente e pela história da igreja primitiva. Ok? Vou trazer a documentação. A gente vê Jesus como intermediador, mas não que está abaixo do Pai, mas ao lado. É ao lado. Ao lado. Para nós sempre serão dois senhores, dois donos, dois deuses. Dois deuses não, meu Deus do céu. Um Deus compartilha a sua divindade. Eu faço uma aula perfeitinha, chego no final e dou uma rateada aqui. Ei, Jesus. Misericórdia, não, tem que ser palavra lançada, tem que ser trazida de volta. Um Deus que divide e compartilha com seu filho. Pronto. Olha como é que uma frase, irmão, faz a diferença. Uma frase mal construída. É igual dizer que o Espírito Santo é a mãe. É como mãe. Aí complica mais. Mas aí o pessoal não vai entender nada. Se a gente falar assim. Amém, povo santo? Vamos lá? Vamos pedir a Deus graça. Obrigado por vocês terem vindo essa manhã. Eu peço a Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, que você volte à noite para adorar aqui. Aquele que vive e o seu filho. Amém? E aos nossos irmãos que são de outras congregações, que a graça do Senhor seja sobre todos. Pai Santo, bendito é o teu nome. Muito obrigado por essa manhã. Te pedimos no começo dessa reunião que o Senhor nos auxiliasse, porque somos limitados, Senhor. Somos carentes da tua iluminação. E o Senhor tem feito obra maravilhosa em nosso coração. Fato é que não estamos saindo daqui confundidos, meu Deus. Não estamos confusos, nem aturdidos. Nós estamos satisfeitos no nosso íntimo, porque o Senhor tem aclarado a nossa mente, pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor vela por nossas vidas diante do Pai, porque o Senhor tem todo o interesse que nós recebamos revelação, para que cresçamos em graça e em conhecimento diante do Senhor e dos homens. Muito obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade de irmos mais fundo, de mergulharmos nesse conhecimento. Muito obrigado. Que a tua graça seja sobre nós, leva-nos em paz, possamos retornar logo mais agradecidos, cheios de louvor no coração, para abrir os lábios no meio da congregação e declarar: grande é o Senhor, muito digno de ser adorado. Louvado seja o nosso Deus, em o nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos na paz de Cristo. Até mais tarde, 6h30 começa o culto.